SCP-093-T1 Teste de contenção. Testes com SCP-093 em certas condições baseadas nos procedimentos atuais de contenção para determinar a viabilidade da continuidade destes procedimentos, iniciando com alterações no tipo de espelho utilizado para manter a posição de repouso do objeto. Superfície espelhada, moldura de bronze, espelho com qualidade de varejo. SCP-093 entra em repouso sem qualquer atividade quando colocado sobre o espelho. Este teste, por si só, tira a necessidade do uso de sistemas de contenção caros de prata ou madeira. Mesa de qualidade padrão. SCP-093 adota a posição vertical e começa a rolar pela superfície da mesa em uma direção, fazendo volta em U e rolando na outra direção, formando uma trajetória oval contínua até que um espelho seja colocado próximo ao objeto, momento no qual SCP-093 rola na direção do espelho e deita-se horizontalmente em sua superfície, deslizando até o centro. Notável que, apesar do aspecto áspero de SCP-093, o objeto não risca ou marca de qualquer forma o espelho durante seu deslocamento na superfície. 2 espelhos, frente a frente nas duas pontas de uma mesa. SCP-093 gravita na direção do espelho mais próximo independente de sua orientação, e não faz qualquer distinção entre os tipos ou formatos dos espelhos, dando prioridade ao fator da distância acima de qualquer outro ao escolher o espelho ao qual se deslocará. Um espelho portado por uma pessoa em deslocamento. SCP-093 acompanha o movimento do espelho, ganhando velocidade até que um máximo de seja alcançado. Em qualquer velocidade, o impacto de SCP-093 contra o espelho não gera danos a nenhum dos objetos. Uma pessoa portando SCP-093 e o colocando em um espelho. Esse teste foi acidental e ocorreu como resultado de um funcionário tropeçar em outro após uma discussão sobre quem pagaria a conta do almoço. Como resultado deste comportamento, foi descoberto que uma pessoa portando SCP-093 e o colocando contra um espelho, na verdade, é capaz de entrar no espelho. Adendo. Os testes de contenção foram interrompidos após ser estabelecidos que SCP-093 só requer um espelho qualquer para permanecer inerte. Testes envolvendo a interação humana com espelhos enquanto portam SCP-093 foram autorizados pelo Dr. SCP-093-T2 Teste do espelho. Protocolos do teste. Indivíduos testando SCP-093 devem vestir cintos com fivelas de classe 3 presos ao peito e ligados a um sistema de polias e cordas de tensão capaz de conter 3 metros de movimento. Cordas adicionais podem ser adicionadas para ampliar o deslocamento, caso necessário. As fivelas devem ser de alta qualidade e capazes de aguentar forças aplicadas de 0,2 toneladas. Indivíduos testando SCP-093 devem portar um kit portátil de sobrevivência contendo uma fonte de luz equipável no pulso com vida útil de 3 horas e fontes de energia adicionais capazes de fornecer 6 horas adicionais de luz. 4 garrafas de água com 0,5 litros, 4 refeições prontas de qualquer tipo, além de 2 barras de cereais simples. Gotas de chocolate são permitidas. Uma pistola comum Beretta de 9mm com 24 munições carregada. Este objeto não deve ser entregue até que o indivíduo tenha passado por um espelho usando o SCP-093 e deve ser entregue sob supervisão armada, após ser verificado que o indivíduo atravessou completamente o espelho. A arma deve ser devolvida antes do retorno do indivíduo através do espelho, que deve ser informado desta condição ao entrar no espelho de SCP-093. Uma faca de combate padrão. Um indivíduo não deve ser informado sobre este item, devendo encontrá-lo por conta própria no kit. O indivíduo também deve ser conectado a um sistema de vídeo com uma câmera instalada sobre sua cabeça ou ombros. O dispositivo deve utilizar cabos com o mesmo comprimento que o sistema de cordas. Câmeras sem fio apresentaram resultados variados e só devem ser utilizadas em condições em que SCP-093 adquira uma cor conhecida. Novas cores devem ser testadas utilizando sistemas com fio. Durante os testes, a cor de SCP-093 devem ser registradas.
bem como o histórico do indivíduo e os motivos de sua prisão para identificar como o SCP-093 determina as mudanças de cor. Aparentemente, há uma relação entre as cores e o grau de culpa presente na psique do indivíduo. Os testes em anexo devem ser lidos na ordem. Agente M. Registro número 93-T3. Teste do espelho 2. Cor verde. O indivíduo é D54493. Sexo feminino, 23 anos de idade, físico médio. O histórico do indivíduo mostra ocorrências de furto de carros e homicídios culposos de 2 crianças durante fuga veicular. O indivíduo age de forma cooperativa em todas as etapas do teste. O indivíduo entrou pelo espelho fornecido portando SCP-093, que emitia uma coloração verde. Técnicos externos observaram que o espelho manteve-se refletivo até que o indivíduo o atravessasse completamente, momento no qual a visão alterou-se, mostrando uma paisagem rural, pesadamente tingida de verde, de forma similar ao primeiro teste. Segue a descrição do material gravado em vídeo. A câmera se ativa e a imagem pisca. O indivíduo observa a mesma paisagem relatada pelos técnicos. No vídeo, todos os tons de verde são mais intensos, e a coloração verde sobrepõe as cores normais dos objetos de maneira similar à coloração azul no teste 1. Nenhuma referência do teste 1 pode ser observada conforme o indivíduo move a câmera pela área. Há um campo, abandonado ao longo do tempo, no meio do qual estão os restos de um espantalho de modelo não identificado. Seus restos estão rasgados e podres. Nada cresce sobre a terra arada. Uma casa é visível ao lado direito do campo, grande e com 2 andares. É possível ver a entrada de um abrigo subterrâneo em um de seus lados. O indivíduo prepara imediatamente sua arma de fogo e é instruída pelo controle a se acalmar antes de prosseguir. Sua respiração pesada domina a transmissão de áudio. O indivíduo espera alguns minutos e anuncia que ela está bem. Começa então a andar pelo perímetro da casa conforme instruída. 2 bicicletas infantis, uma de um menino e uma de uma menina, encontram-se encostadas na casa, próximas à entrada do abrigo. Uma das portas do abrigo encontra-se jogada sobre a grama, arrancada da entrada como é evidenciado pela madeira lascada. Nas escadas, encontram-se roupas jogadas em ordem decrescente, de sapatos à camisa, descendo, pertencentes a um garoto. O indivíduo começa a gritar com o controle, perguntando se há algum tipo de brincadeira de mau gosto. O controle garante nunca ter visto esse local também, e pede para ela se acalmar. O indivíduo leva alguns minutos para se recompor antes de continuar. Não se sabe se SCP-093 criou algum vínculo entre o passado do indivíduo e o local. Após diversos minutos, o indivíduo concorda em continuar. A comunicação do indivíduo é silenciada, e o áudio é dominado por uma conversa no controle cujo assunto são comentários sobre a atividade nervosa do indivíduo por 1 minuto e meio. A comunicação é restaurada conforme o indivíduo alcança o fundo das escadas. O porão da fazenda é típico e comum. Diversas prateleiras de madeira encontram-se na parte mais distante, contendo substâncias enlatadas desconhecidas. Luminárias quebradas balançam suavemente nas vigas do teto. A câmera se move pelo porão lentamente. Não há nenhum sinal de pegadas e assume-se que o porão foi abandonado há algum tempo. O indivíduo começa a comentar sobre um fedor. Conforme o indivíduo move a câmera pelo local, um alçapão de metal é visível no chão, similar à escotilha de um submarino com alça giratória. O indivíduo observa que o cheiro é pior perto da escotilha, e que a terra ao seu redor encontra-se amontoada e parece argila. A alça é velha, com a tinta gasta. O indivíduo é coagido a abrir a alça, que, quando girada completamente, abre o alçapão. O indivíduo começa a tossir após a liberação do que presume-se que seja um ar estagnado. Quando a câmera vira para mostrar o conteúdo do alçapão, mostra um túnel branco de concreto parecido com o encontrado no experimento azul, porém, em estado de conservação muito melhor. É solicitado ao indivíduo que desça as escadas, fechando a escotilha ao passar. Após algum convencimento, o indivíduo concorda em descer, mas não fecha a escotilha. As preocupações negligenciadas com a possibilidade de romper o sistema de polias são levadas em conta. A descida pela escada e a ida até a casa consumiram cerca de 53 metros de cabos até o momento de chegada ao fundo do alçapão. Seu interior parece ser um abrigo inadequado para uso de longo prazo. É espaçoso, com cerca de metade do tamanho do porão, contendo 3 camas, uma de casal e 2 individuais. Diversas embalagens de alimentos parecidas com as encontradas no teste azul, marcadas como cereal, enchem um recipiente para lixo próximo do fundo do alçapão. Nas camas, encontram-se 2 esqueletos e há mais um no chão, deitado próximo ao que parece ser um revólver simples de 6 balas sem munição. Há 3 cápsulas de balas usadas no chão próximo à arma.
Do outro lado deste esqueleto há um livro encadernado em bom estado. O objeto é coletado e colocado em um recipiente incluído no kit portátil conforme solicitado. A arma é deixada, a pedido do controle. Indivíduo examina mais do abrigo. Indivíduo examina mais do abrigo, focando em uma mesa onde o jornal foi cortado e encontra-se em bom estado. Os artigos recortados são coletados utilizando recipientes do kit portátil. Nada mais se mostra interessante o suficiente para ser coletado no abrigo conforme a câmera se move. Sacos de lixo contendo roupas e alguns brinquedos lembrando produtos populares nos anos 50 encontram-se encostados nas paredes. É solicitado que o indivíduo deixe o abrigo e em seguida um dos técnicos pede bruscamente que o indivíduo aguarde conforme ele move a visão da câmera para uma área próxima à saída pela escotilha. Uma inspeção mais próxima do local encontra uma área onde parecem haver entradas de Ethernet, cuja moldura foi levemente empurrada da parede por uma substância cor de âmbar desconhecida. O indivíduo se recusa a tocar ou coletar amostras, comentando que o cheiro é tão ruim que, se eles querem, eles que venham e coletem. O controle se recusa e o indivíduo deixa o abrigo. Conforme o indivíduo segura as escadas para sair, a câmera se move para cima por um momento, e um vulto humanoide no topo da escada pode ser visto olhando para baixo. O controle pede que o indivíduo confirme a presença do vulto. O indivíduo afirma que não há nada lá e começa a subir. O vulto sai da visão da câmera quando o indivíduo pisa no primeiro degrau e sobe o resto da escada sem problemas. No topo do túnel, não há nenhuma forma de vida e nada foi movido. O indivíduo insiste que não havia nada lá, fecha a escotilha e imediatamente vomita. O indivíduo tosse e usa uma das garrafas de água fornecidas no equipamento para gargarejar e então para e pergunta se o controle está ouvindo isso. O controle relata não ouvir nenhum áudio. O indivíduo se aproxima da entrada do porão cuidadosamente, empunhando sua pistola e levanta a cabeça o suficiente para que a câmera veja a área externa. À distância, a aproximadamente 700 metros da fazenda, dois seres humanoides colossais rastejam pela paisagem. As entidades não reparam no indivíduo que permanece em silêncio, mas com a arma sacada tremendo perceptivelmente. É solicitado que o indivíduo permaneça imóvel e em silêncio conforme as criaturas se movem. Elas não possuem detalhes, viradas de lado, se movendo pelo campo de visão da câmera de modo que seus rostos só são visíveis por alguns momentos. Durante esse tempo, fica claro que elas não possuem traços faciais. Os braços utilizados para se arrastarem são ora curtos, ora longos, se esticando e mudando de comprimento conforme se movem. Não há parte traseira nas criaturas. Todo o design corporal aparenta desaparecer no fim do torso. As duas criaturas levam cerca de 10 minutos para desaparecer no horizonte até que o indivíduo entra em pânico e implora para voltar. O pedido é negado. O indivíduo é instruído a entrar na casa pelo porão e não deixar o local em nenhuma hipótese. O primeiro piso é adentrado através de um alçapão no teto, /piso, que se abre com um rangido que faz com que o indivíduo pare por 37 segundos antes de continuar a subir e entrar em uma cozinha. Uma camada pesada de poeira cobre todos os objetos da cozinha. A geladeira encontra-se aberta, toda a comida estragada. Adjacente à cozinha há uma sala de estar, adentrada lentamente pelo indivíduo. Há uma poltrona, um sofá e uma televisão, todos no estilo e design dos anos 50. Na poltrona há um laptop cujo modelo também lembra a temática dos anos 50, coberto por uma grossa camada de pó. Abrir o laptop revela os últimos momentos de seu sistema operacional, Fiel OS, que sai de um modo de espera e desliga imediatamente. O laptop não tem uma fonte de energia externa e não pode ser ligado novamente. Quando é solicitado que colete o laptop, o indivíduo levanta junto à almofada da poltrona. Os dois encontram-se colados. É aconselhado que o indivíduo deixe o laptop onde está. O interior da porta para fora foi barrado com tábuas grossas de madeira e pregos. Não é feita nenhuma tentativa de interagir com estes objetos. A visão da câmera se move para uma escadaria que leva ao andar de cima. O indivíduo sobe as escadas sem que isso seja solicitado e as escadas não fazem barulho, para a surpresa do controle. Quando o indivíduo atinge o topo das escadas, é possível ver um corredor com duas portas, um de cada lado, e um pequeno elevador manual embutido na parede do fundo. O indivíduo abre a porta da esquerda por conta própria, revelando um quarto de casal. A cama está bem arrumada, mas o guarda-roupas ao lado foi deixado aberto e há roupas jogadas por todos os lados no chão. O indivíduo encontra diversas joias sobre a cama e é informada que deixa-as. O indivíduo começa a reclamar e então comenta que elas fedem e as deixa, saindo rapidamente do quarto. É solicitado que abra a segunda porta. A segunda porta é aberta e mostra um quarto de crianças, obviamente uma menina e um menino, como pode ser percebido pelos tipos de brinquedos e roupas espalhadas pelo chão. Há também uma janela, da qual o indivíduo se aproxima e tenta limpar o vidro com uma cortina. É solicitado ao indivíduo que mova a câmera para a janela e este o faz.
A fazenda é visível, e a cerca de 40 km calcula-se que há uma cidade. A câmera então vira e começa a mostrar a área em volta da casa. Cerca de 300 vultos similares àqueles presentes na gravação feita durante o teste azul podem ser vistos ao redor da casa, todos olhando para cima. É solicitado que o indivíduo confirme a presença dos vultos, mas alega que não há nada no local. É solicitado que o indivíduo retorne, e este prontamente concorda. O retorno da casa é tranquilo. O sistema de cordas não apresenta qualquer comportamento errático. Quando o indivíduo volta para o ponto de origem dos cabos, um gemido alto faz com que a imagem trema. Técnicos do controle relatam também terem ouvido o ruído e sentido a vibração. O indivíduo volta através do ponto de origem sem investigar o ruído e o espelho volta a tornar-se refletivo. SCP-093 recuperado. Fim do vídeo. Os fragmentos de jornal foram arquivados como